Avanços tecnológicos significativos têm ocorrido na fabricação de ferro e aço nos últimos 50 anos, ao passo que a tecnologia de corte de aço, um processo vital para o setor de aço, permaneceu praticamente inalterada. Os fundamentos de passar oxigênio e gás por um bico de corte para cortar aço de décadas atrás são os mesmos hoje. O projeto dos maçaricos e equipamentos de corte foi aprimorado, mas muito pouco foi feito para mudar o processo em sua totalidade. O corte de placa sempre exigiu muito trabalho manual, além de ser perigoso, ecologicamente incorreto e custoso. O corte de placa sempre esteve propenso a falhas humanas, visto que o controle preciso de dimensão era algo feito apenas com uma simples medição com fita métrica. As falhas humanas rotineiras sempre causaram impactos significativos nos custos do setor de aço. Além disso, os processos de corte de aço atuais, sejam eles feitos em uma chapa ou em um laminador de tiras, deixam resíduos de aço nas bordas do corte, formando o que é conhecido como rebarba. Essas rebarbas, se deixadas na placa, causam inúmeros problemas: danos ao forno de reaquecimento, danos aos roletes, imperfeições de qualidade, rejeições e bloqueios por resíduos aos canais. Os fabricantes de aço devem, por essa razão, remover as rebarbas antes de a placa ser transformada em um produto com acabamento. O processo de remoção de rebarbas é muito caro e leva muito tempo. Embora as máquinas tenham sido desenvolvidas para remover rebarbas e operarem vários laminadores de aço, elas não só exigem muitos investimentos, mas também são caras e de difícil manutenção, com altos custos de mão de obra associados. O modo mais simples, porém mais rudimentar, para a remoção de rebarbas é virar a placa para que elas fiquem na parte superior e possam ser removidas. Essa operação não é apenas difícil, mas o processo de desgaste pode piorar a qualidade, geralmente danificando as extremidades da placa. O processo de virar a placa também causa desgaste excessivo do guincho, trole e cabos do guindaste. Em alguns casos, como laminadores de chapas grossas, há tantas placas a serem manuseadas que o processo de remoção de rebarbas é ignorado completamente, comprometendo a qualidade. Até agora, não existia uma solução de corte de placa viável. Apresentamos a tecnologia de corte sem rebarbas da Indiana Flame Service. A Indiana Flame Service, um fornecedor de serviços para o setor de aço, e a Donzi, uma empresa especializada em equipamentos de gás e oxigênio, desenvolveram a máquina de corte de placa sem rebarbas. A máquina de corte de placas sem rebarbas revolucionará o modo como os fabricantes de aço cortam as placas de aço no futuro. A tecnologia usa menos mão de obra, proporcionando economias significativas e maior precisão com maior rendimento, e, acima de tudo, um corte sem rebarbas, eliminando todos os processos secundários. Um consórcio de empresas trabalhando sob a orientação de Indiana Flame Service foi formado para construir o que é agora o conceito mais moderno, confiável e inovador de corte de aço no mundo. Os sistemas atuais posicionam uma placa de aço plana e a queima é feita para baixo, depositando as rebarbas aquecidas na parte inferior da superfície da placa. A remoção das rebarbas, realizada durante ou após o corte, é difícil, porque as rebarbas ficam na parte inferior. A garantia de que as rebarbas foram satisfatoriamente removidas é impossível sem virar a placa. Cortar a placa de trás para frente, um conceito nunca antes imaginado, coloca as rebarbas na parte superior da placa, o que representa uma alteração significativa do processo. Com as rebarbas claramente visíveis e fáceis de acessar, os engenheiros da Donzi projetaram um equipamento auxiliar para impedir a formação de rebarbas na placa inteira. Essa solução proprietária, denominada Spider, aranha, impede a formação de rebarbas e permite uma simples inspeção da remoção das rebarbas. A primeira máquina entrou em operação em fevereiro de 2004 e opera em um dos maiores produtores de aço da América, a Mittal Steel de Burns Harbor, Estados Unidos. A mesa foi projetada para acomodar a maior placa produzida pela Mittal Steel.
Essa mesa tem muitos recursos de projeto exclusivos e é automaticamente controlada por PLCs e computadores. Um único operador gerencia a operação de corte em um compartimento climatizado, o que muda completamente o ambiente de trabalho dos funcionários da laminação de aço. A mesa consiste de 4 carrinhos com 2 roletes e 2 carrinhos com roletes terminais que podem se mover ao longo do comprimento da mesa. Entre cada carrinho, com 2 roletes, um bico e um maçarico desenvolvidos pela Donze cruzam a largura da placa. A operação simples e fácil da mesa exigiu computadores de última geração e conhecimento de PLC. O computador principal, no qual os dados residem, interage com o computador que cuida do controle do corte. O operador só precisa informar o número de série da placa no computador da operação. Depois de informar o número, um botão de início de ciclo é ativado. A mesa é elevada para liberar as chapas de suporte da fundação, permitindo o livre movimento dos carrinhos de corte. Os roletes e os maçaricos são pré-ajustados na posição de corte definida, e a mesa é abaixada para a posição plana. Quando os roletes tiverem sido pré-posicionados, a placa será posicionada na mesa e lasers de medição de extremidade localizarão a posição exata da placa. À medida que a mesa for elevada para a posição de corte, os roletes e os maçaricos serão movidos por baixo da placa até a posição exata. Quando a mesa estiver totalmente elevada, as lâmpadas de prova acenderão os maçaricos de corte. Os maçaricos serão movidos para a extremidade da placa para pré-aquecimento e o corte iniciará. A barra de remoção de rebarbas com os bicos exclusivos da Spyder é acoplada, assegurando um corte sem rebarbas em toda a superfície da placa. Quando a placa estiver totalmente cortada, o maçarico será desligado automaticamente, reduzindo os custos de energia, e a mesa retornará para a posição de descarga. Os pedaços da placa cortados com precisão são removidos e transferidos ao laminador. A operação eventual de 2 mesas na Mittal Steel resultará no corte de 90 mil toneladas de aço por mês em várias espessuras, variando de 10,1 a 30,5 centímetros, de 4 a 12 polegadas. Entretanto, tamanhos adicionais podem ser definidos em máquinas futuras. A máquina de corte de placas sem rebarbas da Indiana Flame Service oferece várias vantagens distintas e exclusivas. Até 5 placas filhas podem ser cortadas em uma única operação. Apenas um operador por turno pode produzir acima de 90 mil toneladas de produto acabado, ecologicamente correto e condições de trabalho mais seguras para o operador. É impossível cortar uma placa em ângulos diferentes do ângulo reto. A gravidade assegura que a placa fique apoiada em uma posição paralela à trajetória do maçarico. Os controles PLC e do computador monitoram a precisão de 1/16 de polegada, 1,59 mm, das peças cortadas. A largura do corte foi reduzida para apenas 1/16 de polegada, 1,59 mm, aumentando significativamente o rendimento. O consumo de energia é reduzido. Os controles de ligamento-desligamento automático do maçarico eliminam o desperdício de gás e oxigênio. O monitoramento da produtividade, ferramenta vital para o gerenciamento da produção, faz parte do sistema, permitindo que programas de aperfeiçoamento contínuo sejam implementados. Os tipos de aço suscetíveis ao surgimento de fendas devido a choque térmico podem agora ser cortados em temperaturas bem maiores, evitando fendas na borda da placa ou da tira.
Acima de tudo, uma placa sem rebarbas, contendo dimensões precisas e perfeitas, é produzida com custos muito menores. Projetos similares que incorporam a mesma tecnologia estão disponíveis para corte longitudinal ou queima de extremidades. Toda a tecnologia descrita nesse vídeo está protegida por patentes internacionais. A máquina de corte de placas sem rebarbas da Indiana Flame Service está revolucionando o processo de corte de aço. Indiana Flame Service, aplicando tecnologia para modernizar o processo de fabricação de aço.